Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Nosso convidado é o delegado de polícia Vitor Falcão, professor de Direito Penal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu agradeço, Darei, uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês. A gente sempre começa a nossa conversa com os convidados pela trajetória de cada um, né? No seu caso, como é que o direito surgiu? Era coisa de família? Não, na verdade, assim, eu sou o primeiro curso superior da minha família, tenho 5 irmãos, né? Nasci, fui criado aqui na cidade de Ceilândia, uma cidade satélite aqui de Brasília. E, assim, na verdade, eu entrei tardiamente na faculdade. Entrei na faculdade, eu já tinha 25 anos. E, assim, eu descobri o direito, e minha paixão pelo direito nasceu, na verdade, na necessidade. Que eu queria fazer um concurso público e, invariavelmente, eu tinha que aprender direito, né? E, dentre essas matérias, eu lembro até hoje, o concurso era do Ministério Público da União. E eu me apaixonei perdidamente pelo direito penal. Nem passei no concurso, porque estudei muito direito penal. E acabei que o resto das matérias... O foco ficou muito ali. Ficou muito direito penal. Mas, de lá, eu realmente percebi que o que eu queria trabalhar pelo resto da vida seria com direito penal. E assim, eu nunca tive muita dificuldade em focar nisso, porque desde a faculdade sempre ou era delegado de polícia ou promotor de justiça. E como delegado de polícia era o que realmente lidar diariamente apenas com direito penal, e claro, com direito constitucional, que hoje em dia qualquer carreira tem que trabalhar com direito constitucional, foi minha decisão. Então, entrou bem tardiamente assim na minha vida. No caso do direito penal, assim, isso foi na faculdade ainda que esse interesse apareceu com mais intensidade? Isso. Eu vi minha afinidade já no cursinho, preparatório para o Ministério Público, como dito anteriormente. Só que na faculdade, sim. Aí eu realmente me aprofundei e estudei muito, já durante a faculdade de Direito Penal, né? Os professores foram decisivos nesse sentido, professor, também? Para te encaminhar? Tive um professor, inclusive acho que eu posso até citar o nome, porque já esteve nessa casa, o professor Praxedes, caso André Binda Praxedes, ele é defensor público aqui do DF. E assim, ele realmente foi um divisor de águas, que a partir do momento que eu tive aula com ele na faculdade, ainda nos primeiros semestres, que ele me deu a parte geral do direito penal, a partir de então aí eu não tive dúvida realmente mais nenhuma. E até o senhor se formou, mas já foi advogado ou já foi para voltar-se para concurso público? Antes de eu me formar, eu estava mais ou menos no 8º semestre, eu fui aprovado no concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então aí eu comecei já a exercer lá minhas funções. Fiz a OAB, fui aprovado, mas eu já tinha incompatibilidade, eu não poderia mais exercer a OAB, porque eu já era servidor público federal, né? Uhum. Então eu não cheguei. Minha experiência foi só como servidor do Tribunal Regional Federal, antes de lograr êxito como delegado de polícia. E quando é que o senhor tornou-se delegado de polícia? Recente também, viu? Bem recente. Assim, o concurso nosso, o edital saiu em 2014, só que foram 2 anos de provas, 2 anos de concurso. Foram 9 fases, salvo engano. Prova objetiva, subjetiva, oral, psicotécnico, médico, assim, são diversas fases. E eu fui aprovado, a gente fez o curso de formação em agosto do ano passado, eu fui nomeado em maio agora de 2017. Mas é interessante isso, a volta que o mundo dá, né? Porque esse interesse por direito penal começou lá atrás, no cursinho, né? E o senhor acabou agora usando, né, tudo aquilo que estudou tanto na sua rotina, né? Sim, sim. E assim, e no caso de direito penal delegado, é diuturnamente mesmo. O tempo todo você está ali aplicando, interpretando o direito penal, porque assim, a gente costuma falar que a gente está na linha de frente ali, né? O primeiro que lidar, inclusive o Supremo Tribunal até cunhou uma expressão que a gente gosta muito, que o delegado é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, né? Porque a gente que tem o primeiro contato com a população. Então, assim, a gente está o tempo todo utilizando, com muita ênfase, assim, os conhecimentos no direito penal, né? Como é que é a sua rotina? Conta pra gente. Minha rotina é não ter rotina, delegado de polícia. Porque, assim, não obstante a gente tenha nossas práticas cartorárias, né? Nós fazemos as representações junto ao Poder Judiciário, apresentamos interceptação telefônica, pedidos de prisão, etc. Mas nós temos também a parte policial. É o que eu costumo falar, carreira de delegado de polícia, mais uma coisa que me chamou muita atenção e muita vontade é porque é uma carreira híbrida. De um lado, nós somos carreira jurídica, desde 2013, teve uma lei que nos transformou em carreira jurídica, mas do outro lado, somos policiais. Então, nós cumprimos diligência, nós vamos para a rua, fazemos mandado de busca e apreensão juntamente com a equipe. Então, é uma carreira híbrida, assim. Você tem a parte jurídica e a parte operacional. Então, assim, realmente, nós não temos rotina. A gente tanto pode ir lá estar representando por uma prisão preventiva, ou seja, conhecimento eminentemente jurídico,
e de repente você tem conhecimento que ocorreu um crime em tal local, você tem que se deslocar ao local do crime. Então, assim, uma das características de quem tem interesse nessa carreira é justamente ter ciência que ele não vai ter uma rotina estabelecida. Mas também vai se deparar com os casos mais diferentes possíveis, né? Sim, sim. Por exemplo, o que o senhor andou pegando nos últimos meses aí? De caso, assim, complicado, enfim, isso que a gente tem uma curiosidade de saber. Lá, na verdade, eu sou lotado na 24ª Delegacia de Polícia, na cidade de Ceilândia, onde fui criado também, só que lá no setor, eu morava em Ceilândia Sul. E lá, de todo, assim, porque lá é uma cidade, assim, ainda considerado, não assim, não no sentido pejorativo, mas ainda é considerado periferia em Brasília, né? Uhum. Cidade. Então lá a gente realmente viu de tudo. Um episódio que aconteceu ontem, foi um local de crime, teve um incêndio, aparentemente um incêndio, e uma pessoa veio a óbito. Só que lá, nossa equipe foi ao local, investigamos, 5 horas da manhã continuamos ininterruptamente atrás dos fatos e desvendamos a autoria. Na verdade, foi um crime motivado por dívida de tráfico de drogas e conseguimos prender em flagrante ainda o autor. Ou seja, num prazo curto, sim, né? Sim, e assim, foi um incêndio e ele escolheu um meio cruel, né? Um dos qualificadores do homicídio é o emprego de fogo. Então, assim, foi um homicídio qualificado e a gente conseguiu desvendar sem autoria num curto espaço de tempo. Nem sempre é assim, né, delegado? Nem sempre. Quem dera fosse. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo? Vamos sim. Então, vamos continuar a conversa. Daqui a pouquinho, o Saber Direito Debate faz uma pausa. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o delegado de polícia Vitor Falcão, professor de Direito Penal. Nós falamos sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Professor, nesse curso que foi exibido ao longo da semana aqui na TV Justiça, que o senhor preparou, qual foi o seu propósito? O que o senhor teve em mente quando preparou essas aulas? Focou em quem? Tanto o estudante, assim, na faculdade, e eu percebi isso, talvez até tardiamente, era o seguinte: isso serve ao direito penal e todas as outras matérias. Se você não souber a parte principiológica, você vai ter muita dificuldade. Porque, assim, igual a doutrina fala, o pessoal que estuda direito fala o seguinte: princípios são aqueles valores que inspiram tanto a criação e a aplicação do direito. Daí você tira o tanto que é importante você conhecer os princípios, né? Se ele vai ser ele que vai inspirar você a aplicar o direito, ou a criação do próprio direito, não há como você partir, pelo menos com qualidade, para o estudo dos demais assuntos, sem você saber a parte principiológica com certa fluência. Então vamos a esse assunto. Princípio da legalidade e reserva legal. Isso é a mesma coisa? Pois é. Essa foi até uma dúvida de um aluno, nosso telespectador, durante o curso, e realmente causa muita confusão e, às vezes, discussões na doutrina. Igual eu falo, o Rogério Greco, inclusive eu trouxe o livro dele hoje para a gente conversar daqui a pouco, ele diz que não tem distinção prática, que, na verdade, não tem nenhuma, a gente não vai extrair nada de bom aí se a gente fizer essa distinção. Mas, grande parte da doutrina, eu acho que realmente é a parte correta, fala que é o seguinte, que tem uma diferença entre o princípio da legalidade e a reserva legal. O princípio da legalidade é uma legalidade ampla. Ele está previsto lá no artigo 5º, no inciso 2, que ele fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só que essa lei que rege essa legalidade pode ser qualquer espécie normativa lá da Constituição. No artigo 59, a Constituição traz diversas espécies normativas. Traz lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, lei delegada, resoluções. E para que seja atendido o princípio da legalidade, qualquer dessas espécies normativas são suficientes. Já a reserva legal, ou o que a gente chama de estrita legalidade, não comporta qualquer espécie normativa. A estrita legalidade, o Supremo Tribunal até com uma expressão muito legal que a gente achou, que ele fala assim que é a função democrática do princípio da legalidade, da reserva legal. Porque apenas o cidadão, apenas o povo, pode dizer o que é ou que não vai ser considerado crime. E assim, apenas essas leis que passam por esse processo legislativo, lá na Casa do Povo, ou depois no Senado, que passam por esse processo legislativo, ou seja, a voz do povo, ainda que por seus representantes, é que estarão escolhendo quais são as condutas que vão ser consideradas crimes.
Então tem essa diferença. O princípio da legalidade, qualquer espécie normativa. Reserva legal, apenas lei em sentido estrito. Aí a gente lê como lei ordinária e lei complementar. Já que o senhor falou naquilo que é considerado crime, falando sobre pequenos delitos, contravenções, furtar sinal de TV a cabo é crime? Vender CD pirata é crime? Pois é. Tema também já discussão, já chegou aos tribunais, os tribunais já tiveram que se manifestar sobre isso, o STJ já sumulou entendimento nesse sentido. E, como dito, é o seguinte, o princípio da legalidade, para que seja atendido, como no direito penal, a função do direito penal é proteger aqueles bens jurídicos importantes à sociedade, e ele guarda as reprimendas piores. O delegado de polícia, por exemplo, quando eu estou lá na minha ação, eu restringo a liberdade. Quando eu faço uma prisão em flagrante, eu restringo a liberdade da pessoa. É uma medida muito drástica. E para que essa medida seja drástica e no final ainda o juiz condene e fale, você vai ficar privado de sua liberdade durante vários anos privado de sua liberdade, é uma medida muito drástica. Então, para isso, a lei penal, além de ser uma lei estrita, que a gente conversou agora, ela tem que ser uma lei certa, uma lei taxativa. Ela não proíbe, ela não aceita conteúdos abertos, extremamente vagos. Ela tem que dizer exatamente o que é considerado crime. O que a gente quer dizer com isso é que não se admite uma espécie de analogia em mal à parte. Você fala, olha, isso aqui é parecido, então vamos aplicar para o caso concreto. Não, parecido nada. No direito penal, se você quer punir alguém, tem que ser certo, tem que ser o que está na lei, tem que ser um encaixe perfeito do fato que aconteceu concretamente e o tipo legal. E a discussão que chegou no Supremo sobre TV a cabo foi justamente essa. Foi que se o sinal de TV a cabo poderia ser analogicamente considerado energia elétrica, porque energia elétrica tem previsão legal. Lá no artigo 155, equipara essa energia elétrica a coisa alheia móvel. Então, a energia elétrica pode ser objeto de furto. Agora, TV a cabo, o Supremo, por exemplo, não aceitou. Ele falou, olha, vocês estão fazendo analogia para prejudicar o réu. Então, em respeito ao princípio da legalidade, não é possível. Não vamos poder aplicar e furto de sinal de TV a cabo não é furto. Já CD pirata, DVD Entretanto, pirata. Só fazendo uma ressalva, o STJ entende diferente. Para o STJ, furto de TV a cabo é furto. Porque ele acredita que porque sinal a cabo também é por ondas, eles têm toda uma construção retórica aí para dizer que pode ser aplicado ao sinal de TV a cabo. Agora, DVD pirata é aquele sentido que eu falei também. A lei penal ela tem que ser uma lei escrita. Por que tem que ser uma lei escrita? Porque a gente tem um direito que não é baseado em costumes, né? Então, assim, o simples fato de virar um costume, de ter uma adequação social, da gente sentar no barzinho, sentar na lanchonete, você, sabe, muita gente é acostumada a sentar lá e já adquirir aquele CD pirata, adquirir aquele CD, isso não tem um condão de transformar aquela conduta numa conduta lícita. A adequação social não tem um condão de revogar nenhum tipo penal. Ele continua formalmente, materialmente típico. Nesse sentido, o STJ até editou a súmula 502, no sentido de continua típica a venda de CD e DVD pirata. Para a gente encerrar esse bloco, professor, me diga uma coisa, a terminologia é sempre um momento interessante aqui. Então, eu te pergunto rapidamente, que diabo é infração bagatelar imprópria? Infração bagatelar imprópria? Permita com um exemplo para o telespectador, que às vezes não é formado em direito, entender melhor. Eu sempre dou o exemplo daquela mãe que, muito atribulada, está com um filho recém-nascido, ou um filho de tenra idade, alguns meses só, e pega esse filho e vai até o supermercado, deixa na cadeirinha do bebê e vai até o supermercado, ou até um shopping center, que seja, e ela vai e está lá no meio da loja, então no supermercado, e de repente ela percebe que o filho não está com ela. Ela nem tinha aquele costume, e ela está naquele estado ainda muito estressada e tudo, e o filho não está com ela. Volta correndo para o carro e já encontra o filho sem vida. Aqui, a gente não pode dizer que esse fato é insignificante, porque houve a eliminação de uma vida extrauterina, então assim, o bem jurídico vida foi atingido, então o direito penal tem a intenção de proteger aquele bem. Entretanto, no decorrer da persecução penal, mostra que aquela conduta recaiu tão gravemente sobre aquela mãe que a pena se torna desnecessária. Por isso que é uma bagatela imprópria, porque ela nasce relevante. No entanto, no decorrer do processo, mostra-se que a pena não é mais necessária. E nesse caso específico, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Tá certo. Vamos a mais um intervalo, professor? Vamos sim. Perfeito. O Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Não saia daí.
Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado hoje é o delegado de polícia Vitor Falcão, professor de Direito Penal. Estamos falando sobre princípios aplicáveis ao direito penal. E agora, os livros. Essa parte aqui que os nossos convidados, né, trazem as recomendações aqui. Vamos abrir com o Direito Penal Esquematizado, de Kleber Masson. O que o senhor pode falar sobre esse livro, professor? Isso. Esse livro aí, primeiro, me ajudou profundamente na minha preparação para o cargo de delegado de polícia. É um livro assim que ele consegue ser completo, mas ele não é prolixo. E assim, quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que conseguir uma doutrina mais objetiva, né? E o Kleber Masson, é um promotor de justiça de São Paulo, ele consegue fazer isso com maestria. O senhor também trouxe aqui, de Rogério Greco, Curso de Direito Penal, Parte Geral, volume 1. Pode falar a respeito dele? Também é um curso bem completo esse. Esse eu utilizei muito na graduação, porque ele assim, ele é um pouquinho mais profundo do que o Kleber Masson. Mas é um livro bem didático. Todos os exemplos hoje que eu tenho na cabeça, inclusive que eu utilizo em aulas, a maioria foram retirados desse livro do Rogério Greco, que assim, ele é muito bom. O senhor também trouxe aqui de Paulo César Busato, Direito Penal. Sim, esse já é um livro mais para quem está querendo aprofundar. E ele é um livro inovador, então ele tem posições assim bem particulares. É um livro realmente para quem está querendo aprofundar. Não indico para quem está estudando para concurso. Só tem que ter um repertório. Sim. Já aí, né? Aí o senhor trouxe também aqui de Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal, Parte Geral. Muita vez. O professor Juarez Cirino dos Santos é um gênio hoje em dia, considerado assim, um advogado, muito respeitado na área de direito penal, mas também é um livro para quem está procurando aprofundar seus conhecimentos. Não é um livro assim, primeira leitura, não é recomendado. A gente tem também aqui algumas perguntas que a gente não conseguiu fazer no bloco anterior. Vou aproveitar aqui para tratar com o senhor aqui. Presunção de inocência e prisão cautelar são incompatíveis? A gente costuma utilizar até uma nomenclatura que a doutrina vem usando, que na verdade a gente utiliza uma presunção de não culpabilidade. Na época a gente não tem uma culpa formada, não que se presume totalmente inocente a pessoa antes da sentença condenatória. E, assim, até Calamandrez uma vez falou, olha, se a gente não admitisse uma prisão cautelar, seria um remédio muito amargo para no final ser inócuo, porque a gente teria, às vezes, todo o processo e não conseguiria mais o réu, porque ele já teria se evadido, já teria coagido testemunhas, já teria tido uma reiteração criminosa. Então, a compatibilidade que se faz entre uma prisão cautelar e o princípio da não culpabilidade é que essa prisão seja excepcional. Apenas em casos extremos, essa prisão cautelar seja admitida. Nunca seja regra. Crime progressivo e progressão criminosa. Qual é a diferença disso? Aí a gente já entra no campo do princípio que chama do conflito aparente de normas. Aparentemente, parece que duas normas regulam o mesmo fato. Só que é só um conflito aparente, porque nós temos princípios para resolver essas questões. E um desses princípios é o princípio da construção, que o princípio da construção diz que o crime mais grave absorve o crime menos grave, ou que o crime que foi usado de meio ou preparação para o crime posterior. Nesse sentido que a gente tem o crime progressivo e progressão criminosa. O crime progressivo é aquele crime que nós temos diversas lesões que vão lesando progressivamente o bem jurídico até conseguir o resultado final. E a progressão criminosa, primeiro a gente tem um dolo, ou seja, você tem um dolo de lesionar, e no decorrer desse crime, você acaba mudando esse dolo, transmutando e querendo matar a pessoa. Eu dou um exemplo bem rápido aqui do Fernando Capês. Ele fala o seguinte: o sujeito chega em casa e a sopa está fria. Aí o que ele resolve? Ele fala, olha, a sopa está fria, ele reclama com a esposa e resolve matar, dar uma surra na esposa. Ele pega um taco de beisebol. Ele quer matar a esposa com um taco de beisebol. E ele desfere várias palavras de taco de beisebol. Só que veja bem, desde o início ele quer matar a esposa, não é? Só que ele desfere várias tacadas de beisebol. E cada vez que ele vai lesionando com uma tacada, vai sendo absolvido pela outra. No final, ele vai responder apenas pelo crime de homicídio, porque todas as lesões com o taco de beisebol restaram absolvidas pelo homicídio. E já na progressão criminosa, ele não quer matar agora. O mesmo exemplo da sopa, só que ele só quer lesionar. Ele só quer dar uma lição. Só que no meio daquela que ele começou a desferir o taco de beisebol, ele vai lembrando de outras coisas, fica com mais raiva e fala, não, agora eu vou matar. Então você nota que houve uma progressão do dolo dele. Ele tinha dolo de lesionar, só que ele passou a ter um dolo de matar. Falando ainda em dolo,
Dolo eventual e culpa consciente também são a mesma coisa? Não. Dolo e culpa são os elementos subjetivos da conduta, né? Uma conduta é dolosa, culposa, omissiva, comissiva, mas os elementos subjetivos são dolo e culpa. O dolo, no direito brasileiro, ou ele é vontade e consciência dirigida a praticar determinado fato, ou você assume o risco de produção, que é o nosso chamado dolo eventual. Então, o dolo eventual, você nota que ele mostra um desvalor com o bem jurídico. Para ele, se realmente vai acontecer ou não vai acontecer o resultado, ele mostra indiferença. Ele aceita aquele resultado como provável e para ele tanto faz. Já na culpa consciente, não. Ele também tem a previsão daquele resultado, só que ele espera e acredita sinceramente que o resultado não irá ocorrer. Como, por exemplo, a gente pode falar de culpa consciente, o atirador de facas de um circo. Ele atira as facas durante lá o espetáculo, mas ele até sabe que se ele errar uma faca, ele vai matar a ajudante dele. Só que ele confia e espera sinceramente que aquele resultado não ocorra. Diferentemente do dolo eventual. Dolo eventual, imagina um atirador. O atirador está treinando um tiro perto de uma escola. Alguém avisa para ele, olha, encerre essa prática porque você pode acertar alguma criança. Ele fala, não, tanto faz, eu vou prosseguir. Se vier acontecer o resultado, para mim não importa. Ele mostra um desvalor com o resultado. Dolo de terceiro grau. Dolo de terceiro grau? O que é isso? Muito interessante essa pergunta, porque ela só apareceu, o professor Alexandre Salim, num livro dele lá, Ius Pódio, fez esse comentário. O seguinte, o dolo de primeiro grau é o dolo por excelência. Você quer praticar um crime, vai lá e pratica, acabou. O dolo de segundo grau é o chamado dolo de consequências necessárias, ou dolo necessário. Imagine que você quer matar alguém e você escolhe como meio de execução uma bomba. Você coloca a bomba no avião. Em relação à pessoa que você quer matar, é um dolo direto, de primeiro grau. Só que em relação a todos os outros passageiros, você tem um dolo de segundo grau, ou de consequências necessárias, porque necessariamente todo mundo do avião vai morrer. Só que Alexandre Salim foi mais longe. O que ele falou? Ele falou, e se tiver uma mulher grávida dentro do avião? Seria dolo de primeiro grau em relação a quem você quer matar, segundo grau em relação a todos os outros passageiros e terceiro grau em relação ao produto da concepção. O que a gente pode falar sobre crime de resultado cortado? É outro tema interessante para as nossas terminologias aqui, né? Sim. Crime de resultado cortado. E quando a gente está na faculdade... Destrincha isso para a gente. Quando a gente está na faculdade, terminologia realmente é complicada. E posteriormente também, né? Quando a gente está prestando prova e mesmo no dia a dia. Crime de resultado cortado tem íntima ligação com os crimes formais. Crimes contra o resultado, nós temos 3 tipos de crimes. É o crime material, onde o tipo prevê uma conduta e um resultado, e para que o crime material se consume, é necessário que esse resultado ocorra. Por exemplo, homicídio, artigo 121 do Código Penal. Para que seja consumado homicídio, alguém tem que praticar o verbo de matar e alguém tem que morrer. Simples assim. Agora, temos alguns crimes que, embora o tipo também preveja uma conduta e um resultado, esse resultado é dispensado para a consumação do delito. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. No momento que ele priva a liberdade de alguém, querendo depois esse resgate, já consumou o crime de extorsão mediante sequestro. Se ele vier ou não a receber esse resgate, para a consumação do delito é dispensável, porque é um delito formal. Então a gente fala que esse resultado é cortado. Simplesmente isso. É um crime formal porque o resultado é dispensável, é um resultado cortado. Tá certo. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelas suas explicações. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Tá certo, então. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.